Olá, tudo bem? Hoje, o meu grupo, que é composto por mim, pela Ana Beatriz e pela Júlia, irá falar sobre a Guerra Fria. Antes de falarmos sobre o início da Guerra Fria, temos que voltar lá no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, em que os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados. Saíram fortalecidos da guerra, mas logo depois eles viraram adversários. Os Estados Unidos pregavam o capitalismo e a União Soviética o socialismo. Eles disputavam poder através de diferentes ideologias, fazendo assim criar um mundo bipolar. Em 1945, norte-americanos lançam duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, mostrando seu poder bélico e militar. A segunda bomba, inclusive, foi considerada uma clara demonstração de força dos Estados Unidos para a União Soviética. Já em 1949, a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares. Isso foi visto como um desafio à liderança dos Estados Unidos. Ambas as grandes superpotências nunca se enfrentaram diretamente, mas participaram de confrontos em várias regiões do mundo, apoiando a emancipação de países colonizados ou em conflitos ideológicos. A disputa entre eles era só disputas ideológicas, que fez criar um mundo bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos criou um plano, que foi o Plano Marshall. O Plano Marshall era para ajudar a reconstruir os países que foram palco, da Segunda Guerra Mundial, para garantir a hegemonia dos Estados Unidos na região. Em resposta a isso, foi criado o Comecon. Sem muito financeiro, o Comecon ele queria ampliar a dependência dos países do grupo comunista, a URSS, a União Soviética. Foi criado também a OTAN, que foi para assegurar a defesa militar contra a ameaça do avanço soviético. Daí foi criado o Pacto de Varsóvia, em que era para fazer uma colisão com a OTAN, para expandir e afirmar o comunismo. Também tinha grupos de espionagens e contra-espionagens e de vários experimentos. Um exemplo é a CIA e a KGB. Eles queriam ser tipo Sherlock Holmes, investigar um sobre a outra. A CIA representando os Estados Unidos e a União Soviética, a KGB. Tivemos a corrida armamentista, em que essas duas potências acumularam um arsenal nuclear capaz de aniquilar o planeta inteiro. Muito poder na mão deles. E na década de 50, os dois países dispunham de bombas de hidrogênio com capacidade de destruição 1000 vezes maior que as das bombas atômicas da época. Também tivemos a Revolução Chinesa, em que aconteceu oficialmente em 1949, que deu início a transformações responsáveis por fazer da China uma nação comunista. Isso aconteceu após longos anos de guerra civil, em que as forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek.
independência da Indochina e Guerra do Vietnã. Antigamente, a Indochina era ocupada por franceses, mas o movimento de resistência para a independência no país foi maior que os franceses. Assim, a Indochina foi dividida em Laos, Camboja, Vietnã do Norte e do Sul. O do Norte era comunista. O do Sul foi apoiado pelos Estados Unidos para impedir o avanço comunista no Vietnã do Sul. Mas os Estados Unidos não adiantou muito. O Vietnã do Sul acabou sendo comunista. Crise dos mísseis de Cuba. A União Soviética implantou mísseis em Cuba para caso se tivesse uma guerra direta contra os Estados Unidos, já que Cuba está perto dos Estados Unidos. Foram os 13 dias que abalaram o mundo. Também tivemos a famosa Guerra da Coreia, que foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E iniciou-se quando as tropas norte-coreanas, que eram comunistas, ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Mas os Estados Unidos foi lá e ajudou a Coreia do Sul. E até hoje é dividido em Coreia do Norte e do Sul. Sobre a Guerra Fria. O presidente dos Estados Unidos, na época, Harry Truman, era um capitalista e fez um discurso falando sobre o perigo do comunismo. A partir disso, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, um plano que ajuda países que sofreram com a guerra. Curiosidade, um pouco tempo depois, a União Soviética lança o Comecon, uma espécie de constatação do Plano Marshall para países que tiverem interesses em entrar no bloco econômico deles. Terceira, uma das curiosidades desse plano é que a Alemanha foi devastada na última guerra e escolheu o Plano Marshall, e isso fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas para Berlim, e a partir disso a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental através do Muro de Berlim. Também vivia uma grande corrida armamentícia, onde dois países viviam se ameaçando, podendo ser considerada uma guerra de disputas estratégicas e conflitos ideológicos. Quinta, a luta entre os norte-americanos e os soviéticos também se estenderam em diversas ditaduras militares na América Latina. Os países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai foram alguns das nações que perderam suas democracias com o apoio dos Estados Unidos. Sexta, a Guerra Fria também se estendeu para o espaço. A chamada corrida espacial começou a partir de 1957, quando as duas potências começaram uma disputa por satélites, missões espaciais, foguetes até a Lua. Os soviéticos mandaram o primeiro homem ao espaço e os norte-americanos enviaram o primeiro homem à Lua. Sétimo, o Projeto Montauk foi causado por uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos, realizados em Camp Arrow ou Air Force Stands em Montauk, Long Island, com a fidelidade de desenvolver tecnologias de guerra psicológica e investigações exóticas, incluindo viagem no tempo e hiperespaço. Oitava e última, a espionagem da CIA e da KGB, as agências de inteligência dos dois lados refletiam o clima de tensão em tentativa de descobrir o que o outro planejava ou fazia.